Hello guys, how do you do? I'm fine, thanks. Na aula de hoje nós vamos aprender como usar essas três preposições in, on, at. Sempre que formos falar sobre endereços, como usar in, on ou at. Essa dúvida muita gente tem, mas com essa aula, garanto, você vai conseguir aprender de uma vez por todas. So, let's start! Nessa aula de número 4, o curso de inglês no YouTube vai trazer para vocês como usar in, on, at. Ah, professor, eu não me lembro como usar essas três palavrinhas mágicas do inglês. Let's learn. In, on e at. Essas preposições são extremamente importantes para quem está aprendendo inglês, para saber falar sobre o seu local de residência, para falar onde vive, onde mora. Então, vamos aprender aí. Mas antes de darmos seguimento a essa aula, eu gostaria de pedir o seu like, deixar aí o seu comentário, compartilhar com os amigos, se inscrever-se no canal, é muito importante para o nosso canal. Eu sei que você já chegou até aqui, está ansioso pela aula, mas não custa nada apertar esse like aí e dar uma boa nota aí nos comentários para a gente, né? Para a gente saber o nosso feedback, para saber como está chegando até a sua pessoa. Let's learn. Se eu falar, por exemplo, I live in Aracaju, I live in Aracaju, I live in Sergipe, I live in Sergipe, I live in Brazil, I live in Brazil. Basicamente, você vai compreender que eu estou falando de localidades, né? Eu estou falando de região, né? Então, nesse contexto, eu estou falando sobre uma cidade, né? A capital, estou falando sobre um estado e estou falando sobre um país. Então, eu uso o que? In. A preposição vai ser in. In é usado para tudo que for região. Mas tem muita gente que fica perguntando, e quando é live e quando é live? Quando é live e quando é live? Então, cuidado. Live é no sentido de ao vivo, né? Algo ao vivo que está acontecendo naquele exato momento. Dificilmente é usado em algo que não seja com vídeo, certo? Então, nesse contexto, a gente está usando o que? Live, porque é um verbo. Como é que eu sei que é um verbo? Olha quem é o antecessor, quem vem antes dele. Quem vem antes dele é o que? Um pronome pessoal, né? Um personal pronoun, que é I, que quer dizer eu. E live significa morar ou viver. Então, I live in Aracaju. I live in Sergipe. I live in Brazil, certo? Então, basicamente, né, nomes próprios não se alteram, exceto para nomes de países, né, porque é uma forma global de localização. Mas, em termos de cidade, em termos de ruas, em termos de estados, não modifica o nome, né? O nome é próprio e não muda em qualquer idioma que seja. Então, nesse caso, nós vimos aí o que? Sobre in. Quando é que eu posso usar in? Eu posso usar quando for região. Então, eu posso dar o exemplo de quê? Quando você compra algo, no final tem lá Made in China, Made in China. Ou então pode estar lá Jame Japan, né? Ou então pode dizer Made in USA, ou seja, feito em, certo? Professor, então em significa em não. Não vá com a tradução. Se você for sempre pela tradução, possa ser que vai embaralhar um pouco sua mente. Então, não é a lógica você ir por uma tradução. Então, você vai ter que sempre lembrar. Se eu estou falando de uma localidade, eu estou dizendo que uma região. Então, se é uma região, eu vou falar sobre in. Né? Não é algo específico, não estou dando um endereço, certo? Então, in quer dizer uma cidade, in pode ser, no caso, sentido de um estado, in pode ser uma questão de um país, ou seja, in é usado para tudo que for região. Next. Eu posso dizer, por exemplo, I live on Benjamin Constant Avenue. I live in Benjamin Constant Avenue.
I live on Benjamin Constant Avenue, né? Ou I live on Oswaldo Aranha Street. I live on Oswaldo Aranha Street. I live on Francisco Porto Square, né? I live on Francisco Porto Square, né? Basicamente, eu estou falando com on. Qual a diferença aí agora? Olha só, ó, eu já estou sendo um pouco mais específico, né? Ou seja, on é usado para referências, nomes de rua e nomes de avenidas sem número, né? Quando você não especifica com número, porque o que diferencia de sua casa para as demais em uma rua é justamente o número, né? Não pode ter números repetidos. Então, nesse contexto, I live on Benjamin Constant Avenue, ou seja, avenue quer dizer avenida, né? Então, I live on Oswaldo Aranha Street, ou seja, rua. Então, a ideia é sempre usar o quê? O nome da rua, o nome da avenida, o nome da praça antes. Então, Francisco Porto Square. Francisco Porto Square, né? Então, a ideia é justamente essa. Então, quando eu uso on, é usado para referências, nomes de rua e nomes de avenidas sem número, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou te dando o meu endereço? Não tem como dizer, porque eu posso simplesmente chegar lá e procurar você em uma rua enorme, como é Oswaldo Aranha, por exemplo. Então, simplesmente, eu não estou te dando o meu endereço. Eu não estou sendo específico, alright? Então, basicamente, on é usado para referências, nomes de rua e nomes de avenidas sem número, né? Esse caso, sem número, não quer dizer que a casa não tenha número, certo? Que fique bem claro isso. É que não foi dado o número da casa, certo? Agora, olha aqui como é um pouco diferente do on, né? Porque normalmente o in ele é muito fácil, muito bem compreendido pelos alunos de inglês, devido ao seu uso no dia a dia. Muitas vezes você vê isso facilmente em várias coisas, né? Desde um endereço, desde um produto que você compra importado. Mas o on e o at, muita gente tem uma certa dificuldade. Olha só. E aí, para tentar diferenciar um pouco, vamos à explicação do at. Ó. I live at 7 Benjamin Constant Avenue, apartment 5. Mais específico do que isso, impossible. Impossible, that's impossible, né? Isso é impossível. Então, I live at 7 Benjamin Constant Avenue, apartment 5. Olha, bem pausado mesmo. I live at 7 Benjamin Constant Avenue, apartment 5. Então, basicamente, eu estou dizendo que eu moro, né? Não, número 7, na Avenida Benjamin Constant, apartamento 5. Cara, é muito específico isso, né? É usado para endereços com referências, né? Você vai dar uma referência, né? Vai dar o número exato, né? Olha mais aqui, ó. I live at 10 Oswaldo Aranha Street. I live at 10 Oswaldo Aranha Street. I live at 10 Oswaldo Aranha Street. Veja, você percebe aí que eu estou agora, no caso, dando uma localização específica. Olha outro, ó. I live at 9 Francisco Porto Square. I live at 9 Francisco Porto Square. Basicamente, eu estou dando o meu endereço, uma referência bem específica. Então, essa é a ideia, essa é a forma de usarmos. Quais são elas? Vamos repetir aqui, ó. Quando falamos de in, é usado para tudo que for região. Quando for falar sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um país, eu uso in. Quando usar on, falando sobre uma localização, né, que é usado para referências, nomes de ruas, nomes de avenidas, sem o número. E quando usamos o número, é usado para endereços com referências, né, um endereço físico, né, bem específico, né? Então, essa aula é muito simples e espero que tenha gostado. So, guys, that is all, folks. See you next class.